Começa agora o programa Em Busca de uma Nova Vida, com o pastor e advogado, Dr. Francisco de Assis Pereira. Meus irmãos, há alguém que me diz, não está escrito na Escritura Sagrada que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua família? Então, pastor, não basta só crer no Senhor Jesus que está tudo resolvido? Então, tudo que o senhor prega aí, que o senhor fala, seria desnecessário do momento em que eu creio no Senhor Jesus. Isso é a palavra da Bíblia. Vamos agora analisar, meu irmão. A palavra crer em Jesus é realmente o que dá a salvação. Basta crer no Senhor Jesus que será salvo você e a sua família. Mas o que é a palavra crer? O que ela envolve? O que é crer em Jesus? Vou dizer primeiro o que não é. Não é só acreditar que um dia ele nasceu em Belém, pobrezinho, numa manjedoura, e ficar cantando Noite Feliz, Noite Feliz. Não é só acompanhar a procissão do enterro na Semana Santa. Não é só chamá-lo de vez em quando na sua vida. Não é apenas invocá-lo de vez em quando. Crer em Jesus é uma coisa muito mais profunda, que nós vamos analisar agora em 5 pontos. O primeiro ponto, crer em Jesus é ter conhecimento integral do que é o Senhor Jesus. Você tem de conhecer o Senhor Jesus integralmente. Tem que ter esse conhecimento. Você tem de saber quem é Ele, para você crer nele. Porque você não pode crer numa pessoa que você não conhece. Você não pode crer num Jesus que você não conhece. Então a primeira coisa que você tem de fazer é conhecê-lo. Conhecer o Senhor Jesus, não somente a sua história, mas o seu aspecto divino que se reveste para que nós possamos conhecê-lo como Deus e como homem. Primeira coisa, então, é conhecer o Senhor Jesus profundamente. Conhecê-lo em todos os seus dias. Conhecê-lo em toda a sua vida. Então, quando eu o conheço integralmente, eu passo a começar a crer nele. Sem o que eu não posso crer. O segundo ponto é, se eu quero crer no Senhor Jesus, eu tenho que crer em seus ensinamentos. Eu não posso dizer que eu creia no Senhor Jesus e não observe os seus ensinamentos. E não observe o que ele ensinou para nós da sua passagem pela terra. Eu só vou crer nele no momento em que eu conhecer os seus ensinamentos e colocar os seus ensinamentos na minha vida. Por exemplo, ele diz assim, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu não posso colocar Deus nem junto, nem antes, nem depois de Aparecida, de Santo Antônio, São Joaquim, São Manuel, São Benedito, São Bonifácio, São José. Por quê? Porque Deus diz na Bíblia Católica 8.501 vezes, eu sou o único Senhor. Somente a mim adorarás e somente a mim darás culto. Então esse é o ensinamento de Jesus que nós não podemos deixar de cumprir, deixar de seguir. É um dos ensinamentos. E ele diz assim, o segundo ensinamento é igual a este e do mesmo valor. E amar ao próximo como a ti mesmo. Então é um ensinamento de Jesus que nós não podemos deixar de seguir. O terceiro ponto para nós crermos em Jesus é crer nos seus mandamentos. O que está escrito na Bíblia? Que nós não podemos amar a Deus sem seguir os seus mandamentos. Não há como eu amar a Deus sem seguir os seus mandamentos, as suas ordens, as suas ordenanças. Então, para eu seguir Jesus, para eu crer em Jesus, eu tenho de seguir, eu tenho de obedecer aos seus mandamentos. O que Jesus manda fazer? Olha o que ele diz diante de Satanás, quando Satanás o tentou. Satanás disse,
darei todos os reinos da terra, se você, prostrados aos meus pés, por 1 minuto sequer me adorares. O que Jesus disse? Há um só Deus, e somente a Ele adorarás. E continua, e somente a Ele darás culto. É um mandamento de Deus. E eu tenho de seguir este mandamento, sem o que eu não creio em Jesus. Porque se eu creio em Jesus e mais o resto, tudo que é ensinado, eu deixo de crer em Jesus como o meu único Senhor, como o meu único Salvador, como o meu único Redentor, como o meu único intercessor perante Deus e os homens. Aqui, a quarta coisa que eu tenho de ter para crer em Jesus é seguir o seu exemplo. E qual foi o exemplo de Jesus? Foi exemplo de grande amor ao próximo. Foi exemplo de grande amor por mim. Foi exemplo de grande amor por você, meu irmão que está me ouvindo, por você, minha irmã que está ouvindo. A ponto de entregar a sua vida, derramar o seu sangue por mim e por você. Por mim e por você, meu irmão e minha irmã. O exemplo de Jesus. Jesus não tolerava, por exemplo, que o templo fosse devassado, que o templo fosse conspurcado, que os vendilhões do templo entrassem no templo. Jesus não admitia isto. Então você também não pode admitir que o seu templo se torne templo de demônios, templo de Satanás, que é o que a idolatria traz. Você tem de seguir o exemplo de Jesus se você quer crer nele. Para crer nele, você tem de seguir o exemplo dele. Mas o mais importante eu deixei por último, que é a quinta coisa que você tem de fazer para você crer no Senhor Jesus. É você sentir de perto, de maneira clara, o poder do Senhor Jesus na sua vida. Meu irmão, não há como você crer no Senhor Jesus sem você crer no seu poder. Não há como você acreditar no Senhor Jesus sem você acreditar no grande poder dele. Não há como você imaginar que você crê em Jesus sem você crer de maneira indelével, de maneira completa no poder dele na sua vida. E aí que vem o segredo de nós vivermos. É vivermos pelo poder do Senhor Jesus na nossa vida. O que está escrito na Escritura Sagrada? Que Deus enviou o seu Filho Jesus para destruir as obras do demônio e para que nós vivamos por intermédio dele. 2 grandes problemas que nós temos na nossa vida. Primeiro, é a força do inimigo contra nós. E segundo, é a nossa pouca força para agir. Repito, 2 são os grandes problemas nossos na nossa vida para a vitória ou para a derrota. Primeiro é que a força demoníaca é muito grande em nossa vida. Segundo, a nossa força é muito pequena diante do mundo que está na nossa frente. E quem é que resolve? Quem é que resolve esses 2 problemas que temos? É o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele vem com o poder dele para destruir as obras do demônio na minha vida e na tua vida, meu irmão. Segundo, ele vem para que você entenda que você sem ele não pode nada, mas com ele você tem todo o poder e você pode todas as coisas. Aí está o segredo de vida. Se sem Jesus eu nada posso, com ele eu posso todas as coisas. Se a força do demônio é muito grande contra mim, ele, Senhor Jesus, destrói a força do demônio. Então, meu irmão e minha irmã, o segredo de viver-se na fé do Senhor Jesus é este, é crer no seu imenso poder. Poder de quê? De destruir as forças do demônio em redor de você. Segundo, o poder de fazer com que você seja, de fato, todo-poderoso. Porque quando você acredita no Senhor Jesus, você pode todas as coisas. O que está escrito na Bíblia? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, creia nisso e sua vida vai se transformar totalmente. Você vai ser uma nova criatura, você vai ser um novo ser e você vai ter uma nova vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. O mundo vem passando por diversas dificuldades.
As forças do mal vêm se fortalecendo a cada segundo. Violência, guerras, prostituição, miséria, ganância, destruição. A batalha é inevitável. Graças a Deus nos foi dado por intermédio do Mestre Jesus o poder para aniquilar as forças do mal, em busca de uma nova vida. Aviso importante: apresentaremos agora alguns e-mails que nos foram encaminhados. Além de apresentarem um teor ofensivo e de baixo calão, oferecem também acusações infundadas e ameaças. Primeiro e-mail: esse pastor Francisco é um grosseiro e sem educação. Ou vocês retiram esses comentários cheios de ódio que esse senhor faz sobre os católicos, ou vou denunciar esse cidadão ao Ministério Público por intolerância religiosa, pois é uma canalice isso que vocês fazem. Amanhã mesmo vou na polícia dar queixa desse sujeito, pastor Francisco de Assis Pereira. O que vocês fazem me dá nojo e ofende não somente eu, como qualquer católico com mentiras infundadas e acusações levianas deste pastor. Segundo e-mail: pastor Dr. Francisco de Assis Pereira, o senhor é muito grosseiro e mal educado, ofendendo os católicos. Com seus comentários desse tipo, o senhor me ofende. Vou denunciar o senhor por intolerância religiosa. O senhor é muito cínico. Se possível, peço que o senhor entre em contato comigo. Terceiro e-mail: seu pastor vagabundo e ordinário, só fica metendo pau nos católicos, seu canalha. Sou católico, graças a Deus, seu imundo, e quero lhe solicitar que ligue para mim, porque o que o senhor está fazendo, seu canalha, é discriminação religiosa, seu imundo, cínico, cafajeste. O senhor chega em frente à câmera de TV e fica ofendendo a minha religião. O senhor sabia que é crime, ô seu Francisco de Assis Pereira? Vou lhe denunciar por intolerância religiosa. Nota do Departamento Jurídico do Sistema Nova Aliança de Comunicação. Punição a incitações à violência, como agressões ou até mesmo homicídios, por motivos religiosos ou não, está previsto no Código Penal brasileiro. Esta legislação também não retira o direito à crítica que os seguidores de uma denominação religiosa, ou mesmo quem não segue uma, podem fazer aos de outra, ou mesmo a quem não segue uma. Isto é garantido na Constituição Federal do Brasil de 1988, pela cláusula democrática presente no artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Pelo artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vetado o anonimato. Pelo artigo 5º, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Pelo artigo 5º, inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada na lei. E pelo artigo 5º, inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E por força no artigo 5º, parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Na Constituição Federal do Brasil, também são aplicáveis o previsto no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que expressa que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, combinado com o artigo 19, também da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que expressa que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. No Brasil,
muitos dos alegados casos de suposta intolerância religiosa são, na verdade, casos de crítica às religiões. Críticas essas constitucionalmente protegidas. Curiosamente, o ato de intolerância acaba sendo justamente o da parte que acusa o autor de crítica de intolerância religiosa, por não saber conviver com as diferenças de opiniões, algo próprio de uma democracia. Queremos lembrar ainda que toda e qualquer denúncia sem fundamento constitui crime de denunciação caluniosa, que pune o denunciante com pena de detenção. Meu prezado irmão e minha prezada irmã, vocês viram a leitura de 3 cartas injuriosas que nos ameaçavam de processos. E o nosso departamento jurídico já respondeu, como vocês viram, a questão dos processos. Agora eu preciso responder sobre o aspecto espiritual, o que está escrito na Escritura Sagrada, para que a gente possa ter tranquilidade e sossego diante disso tudo. Na verdade, assim que eu recebi essas ameaças, que quero dizer a verdade, não me atemorizam, não me fazem nenhum medo, eu me lembrei do que está escrito no Evangelho de Lucas, dito pelo próprio Senhor Jesus, falado pelo próprio Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 21, nos versículos 11 a 19. Diz assim: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença dos reis e governadores, por causa do meu nome, diz Jesus. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos serei odiados por causa do meu nome, diz Jesus. Contudo, não se perderá um só fio do cabelo de vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, meu irmão, estou aqui de novo, perseverando, sem temor, sem medo. Pode me entregar à justiça, pode me entregar ao cárcere, pode me entregar a quem você imaginar, meu irmão que está me ouvindo, porque Deus está comigo. Nenhum fio de cabelo cairá da minha cabeça, e Ele me ensinará o que eu tenho a responder, porque não tenho de ter medo, não tenho de ter paura, como diz o espanhol, porque Deus está comigo. E me lembrei de Paulo apóstolo, quando ele diz assim, na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 a 27. São ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes, diz Paulo, recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes futigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, diz Paulo. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Veja o que Paulo passou
para pregar o evangelho. Veja, meu irmão, o que Paulo passou para poder pregar o nome do Senhor Jesus. Veja o que Paulo sofreu na sua vida para poder pregar o nome de Jesus. E eu vou correr de 3 ameaças de processo que eu sofri? Ainda não passei nada disso. Ainda não sofri nada disso. Ainda não passei por nada disso que Paulo passou. E se eu tenho alguém na minha vida que eu devo imitar, é Paulo. Que o próprio Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, se tem um pregador que eu tenho de colocar como exemplo na minha vida, que eu tenho de imitar, é Paulo. E vocês viram por quantas coisas ele passou, e eu não passei por nada disso. Tenho apenas 3 ameaçazinhas de processo, que Deus, primeiro, Deus vai me evitar disso. Segundo, se Deus me colocar no processo, Ele vai me tirar. Porque Deus é aquele que abre os cárceres, é aquele que abre as prisões. Jesus é aquele que abre os cárceres, que abre as prisões, é aquele que não deixa acontecer nada com o seu fiel pregador. Interessante que eu citei o nome de Paulo, mas eu gostaria de citar o nome de Esdras. Esdras, o grande sacerdote judeu, que veio com os renegados da Babilônia de volta para Jerusalém. Aqueles que tinham sido colocados na Babilônia, Esdras trouxe de volta. E olha o que diz aqui de Esdras no capítulo 7, no versículo 10 de seu livro. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vou repetir, meu amado irmão e minha amada irmã, um outro exemplo que eu quero seguir na minha vida. Já disse a vocês que eu quero imitar Paulo em tudo que ele fez, ainda que eu tenha de sofrer a mesma coisa que ele sofreu. Agora eu coloco como exemplo da minha vida o grande profeta judeu Esdras, sacerdote judeu Esdras, que trouxe lá da Babilônia todos aqueles que tinham sido colocados lá dentro da Babilônia. Repito, Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras, o sacerdote Esdras, tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Assim, meu amado irmão e minha amada irmã, eu coloquei o meu coração diante de Deus e me dispus para buscar a lei do Senhor, para que eu a cumpra. Mas Deus me deu uma tarefa maior, não só que eu a cumpra, mas como eu ensine ao meu povo, eu ensine àqueles que me ouvem os seus estatutos e os seus juízos. Deus, quando me deu essa tarefa, na mesma hora que Ele me deu essa tarefa, Ele abriu as oportunidades para mim. Abriu televisões, abriu rádios, para que eu falasse os estatutos dele e os seus juízos, doessem a quem doesse. A minha obrigação é falar o estatuto e o juízo que Deus colocou na sua palavra, que Deus colocou no seu livro. Não vou fazer nenhum estatuto meu, nenhuma lei minha, nenhum juízo meu. Apenas o juízo que Deus colocou no seu livro e na sua Bíblia. E é isto que eu vou cumprir. Por que eu vou cumprir isto? Porque está escrito em Mateus, no capítulo 22, no versículo 29. Palavra de Jesus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vou repetir. Mateus, palavra de Jesus, capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus. E no livro de Amós está escrito assim, preste bem atenção que está escrito no livro do profeta Amós. O meu povo sofre porque não tem entendimento. Preste atenção que está escrito no profeta Amós. O meu povo sofre porque não tem entendimento. Meu irmão e minha irmã, o sofrimento por que passa este mundo é um sofrimento advindo da ignorância do povo, do juízo e da lei de Deus. Porque todos quantos conhecerem o juízo e a lei de Deus saem do sofrimento, deixam de sofrer. O sofrimento é específico para aquele que desconhece a lei de Deus. Repito, o sofrimento, a doença, a dor, a miséria, a amargura, a pobreza, todas essas desgraças são consequências do povo não ter conhecimento da lei de Deus e do juízo de Deus. A minha obrigação é ensinar você, meu irmão e minha irmã, este juízo de Deus. A minha obrigação é ensinar você esse juízo de Deus, essa lei de Deus, para que você deixe de sofrer. Porque a Escritura diz, sofrem aqueles que não têm entendimento, que não conseguem entender a lei de Deus. Esses que sofrem. E Deus me mandou aqui para dizer a você que pare de sofrer. Que pare de sofrer, conhecendo de verdade a lei que Ele mandou que eu pregasse a vocês. Essa obrigação, meu irmão e minha irmã, está escrito aqui no livro da segunda epístola de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2 e 4. Porque zelo por vós com zelo de Deus. Deus me mandou zelar por você, meu irmão que está me ouvindo. Deus me mandou zelar por você, minha irmã que está me ouvindo. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Deus me mandou preparar você, meu irmão, e você, minha irmã, para que eu apresente vocês como virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus. Aí, Paulo diz na segunda epístola a Coríntios, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo já deixou esta preocupação. Ele diz, eu quero apresentar você como virgem pura a um único esposo que é Cristo. Mas receio, diz ele, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza que é devida somente a Cristo Jesus. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente do que não tendes abraçado, a esse igualmente o tolerais. Olha, Deus me mandou pregar a você o evangelho de verdade, da sua palavra, da sua letra. Deus me mandou pregar a você o único evangelho de Jesus Cristo. E eu temo que a sua mente seja corrompida por outros evangelhos, por outros espíritos enganadores, por outras pregações enganadoras, que tiram você do único foco que é o Senhor Jesus. Agora, eu não sei porquê, eu encontro tanta intolerância por parte daqueles que se dizem católicos, quando tudo o que eu digo, tudo quanto eu digo está aqui dentro da Bíblia Sagrada. Todos que me xingaram, todos que falaram nome feio a meu respeito,
todos que usaram de palavra de baixo calão a meu respeito, não foram capazes de dizer: o senhor fez uma citação errada. O senhor indicou uma coisa errada da Bíblia. Não, foram para impropérios, para palavras de baixo calão, para xingatórios, mas não me contestaram do que eu disse da Bíblia. Assim, meu irmão católico, eu não venho aqui para condenar você, não. Eu não venho aqui para julgar você, não. Eu venho aqui para dizer para você que os ensinamentos da Igreja Católica estão errados, porque ela se aparta da Bíblia. Ela se aparta da Bíblia. E quando ela se aparta da Bíblia, ela é anátema, é maldição, é mentira. Isso está escrito na Bíblia Católica. Isso está escrito na Bíblia Católica. Quer saber onde? Salomão, no seu livro de Provérbios, no capítulo 30, no versículo 5 a 6, diz que é mentira tudo aquilo que se afasta da Bíblia. Outra passagem, Apocalipse, capítulo 22, nos últimos versículos da Bíblia. Quem acrescentar alguma coisa vai receber os flagelos que está escrito nessa Bíblia. Quem tirar alguma coisa será tirado do livro da Bíblia. Mas, meu irmão católico, com todo o amor que eu tenho a você, com toda a dedicação que eu tenho a você, eu quero lhe dizer que a Igreja Católica não só viola a Bíblia, como viola o próprio catecismo da Igreja Católica. Olha, meu irmão e minha irmã, que está aqui na minha mão, Catecismo da Igreja Católica. Veja, meu irmão e minha irmã, Catecismo da Igreja Católica. Ela viola não só o que está na Bíblia, mas viola o seu próprio catecismo, ou seja, a sua própria Constituição, ou seja, viola o seu próprio ensinamento. E veja o que está escrito nesse livro aqui, no parágrafo 2112. Fácil de guardar, 2112. Fácil de guardar. No parágrafo 2112 do Catecismo da Igreja Católica, feito por ela própria, editado por ela própria, constituído por ela própria, ela diz assim: a idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Portanto, idolatria não é só adorar cavalo, bezerro, bicho, não. Veja bem, a idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Olha o que diz a Igreja Católica no seu catecismo, meu irmão e minha irmã. Palavra da Igreja Católica. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Vamos de novo. Consiste em divinizar o que não é Deus. Olha, continua aqui. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. Vamos de novo. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. Quando eu me ajoelho, quando eu venero, quando eu cultuo, quando eu me inclino perante uma figura humana, perante uma imagem, perante um santo divinizado pela Igreja Católica, eu estou praticando idolatria pelo próprio estatuto da Igreja Católica. E continua. A idolatria é uma
perversão do sentimento religioso inato no homem. Catecismo da Igreja Católica. Aqui, tirei daqui. A idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. O idólatra é aquele que refere a qualquer coisa que não seja Deus a sua indestrutível noção de Deus. No momento em que eu refiro qualquer coisa que não seja Deus, a minha noção de Deus, eu passo a praticar a idolatria. Então vamos ver como. No momento em que a Igreja Católica diz que, vamos dizer, Santa Edviges é a protetora dos devedores, e no mundo inteiro o povo se volta para ela, pedindo que ela o preserve da ruína financeira, eu estou dando a Santa Edviges a característica de onisciente, de onipresente e de onipotente. Então, todos aqueles que naquele dia, naquela hora, naquele momento, se voltam para ela no mundo inteiro, e ela está escutando todo mundo no mundo inteiro, ela está tendo uma característica que é só de Deus, que é a onipresença. E se ela está tendo ciência de tudo no mundo inteiro, ela tem a onisciência, que é só de Deus. E se ela é capaz de dar a todo mundo aquilo que todo mundo está pedindo, elas têm a onipotência, que é uma característica só de Deus. Vamos a Maria. No momento que o mundo inteiro se volta para ela e pede a Maria das Graças uma graça, e ela está ouvindo o mundo inteiro, naquele mesmo instante, naquela mesma hora, ela está tendo a onipresença, que ela está presente no mundo inteiro, atendendo a todo mundo, que isso é característica só de Deus. E quando todo mundo fala com ela e ela aceita todo mundo, ela é onisciente, que é uma característica só de Deus. E quando ela é a dispenseira das graças todas, eu estou dando para ela a onipotência, que é uma característica só de Deus. Então vamos repetir o que diz a Igreja Católica. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé, presta atenção. Por isso é que as pessoas não têm a fé em Jesus Cristo. Porque tem antes disso, tem a fé nos santos, tem a fé em Maria. E isso é uma tentação, diz a Igreja Católica, contra a fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. E quando você cultua um santo, venera um santo, você pede ao santo, você está divinizando o que não é Deus. Isso tudo é da Igreja Católica, meu irmão e minha irmã, eu vou mostrar de novo. É o Catecismo da Igreja Católica, é o Catecismo da Igreja Católica. No seu parágrafo 2112, 2112. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. A idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. O idólatra é aquele que refere a qualquer coisa que não seja Deus a sua indestrutível noção de Deus. Isto é o que diz a Igreja Católica. O que diz a Igreja Católica. Agora você está sendo convocado a ouvir a Bíblia. Mas se você não quer ouvir a Bíblia, ouça o Catecismo da Igreja Católica na parte de idolatria, que ela diz o que não faz e faz contra o que diz. Agora, quanto a todas essas ameaças, eu gostaria de terminar minha palavra trazendo da Escritura Sagrada o que disse Jesus a respeito disso. Olha o que está escrito aqui em Lucas, no capítulo 6, no versículo 22 e 23. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem de sua companhia, quando vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Oh, meu irmão, tudo isso que eu recebi aqui agora de xingatório, foi por causa
do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultar, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois dessa forma procederam com os pais do profeta. Então, meu irmão e minha irmã, eu dou glória a Deus, mas glória a Deus, Deus ter sido chamado de vagabundo, de ordinário, de canalha, de imundo. Olha só, tudo isso eu fui chamado, canalha, de discriminador, cínico, cafajeste, todos esses nomes eu recebi pelo nome do Senhor Jesus. Porque qual foi o crime que eu cometi? Qual foi o mal que eu falei? Falei no nome do Senhor Jesus. E pedi que todo mundo se inclinasse só perante o Senhor Jesus. E recebi todos esses nomes. Vou repetir para vocês verem. Vagabundo, ordinário, canalha, imundo, canalha, discriminador, cínico, cafajeste. Olha os nomes que eu recebi por causa do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Diz aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Glória a Deus por isso. Se todas essas injúrias foram feitas porque eu falei no nome de Jesus, porque eu preguei no nome de Jesus, porque eu fui contra a idolatria que a própria Igreja Católica condena, glória a Deus por isso. Porque o próprio Jesus, veja aqui o que está escrito em Marcos, no capítulo 3, no versículo 20 e 22. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu. Em João capítulo 7, versículo 5, está escrito assim, pois nem mesmo os seus irmãos criam em Jesus. Então, a perseguição que vem sobre aqueles que falam no nome de Jesus não pode me amedrontar, não pode me trazer medo nenhum, porque Jesus, ele está acima de todas as coisas. E se eu for injuriado, se eu for apedrejado, se eu sofrer por pregar o nome dele, por abominar a idolatria, por não deixar o pregar que não sigo a idolatria, glória a Deus por isso, que Deus está comigo, Deus está me fazendo vencer na minha vida. E olha mais, por que é que brigam comigo? Está escrito aqui, Isaías 56, no versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Mas olha o que disse Jesus em Mateus 21, 13. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Isso diz Jesus. Não sou eu que digo, é Jesus quem diz. E o que nós estamos vendo em todos os templos de idolatria católica? É que a casa de oração está servindo de comércio, de salteadores, que Jesus condenou. E Jesus desceu o reio naqueles que estavam à porta do templo, vendendo a porta do templo, fazendo a casa dele um covil de salteadores. Eu sou criticado porque falo duro, eu sou criticado porque falo com bastante energia, mas eu gostaria de trazer aqui as palavras do próprio Cristo, Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundície. Isso é palavra de Jesus, palavra de Jesus. E olha mais aqui. Mas vendo ele, muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse João, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus?
Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no vosso coração, disso fala a boca. Ó, Jesus diz, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? João dizia, pois, às multidões que saíram para ser batizadas por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Meu irmão e minha irmã, a idolatria faz com que se ergam templos enormes a ídolos. Está escrito no livro de Atos que Paulo, quando chegou em Atena, ele se irava, ele tinha raiva de ver tanta idolatria na cidade de Atenas. Tanto que na cidade de Atenas foi a cidade onde Paulo falou o maior dos seus sermões, o melhor dos seus sermões, e foi aonde ele não conseguiu converter quase ninguém. Quase ninguém. Por quê? Porque a idolatria, ela tira do coração das pessoas o campo da boa semente. A idolatria fecha o coração das pessoas para receber a semente de Cristo Jesus. Por isso que a idolatria é tão abominável, que Deus diz que a idolatria é corrupção. Ele diz que a idolatria é prostituição. Ele chama o idólatra de meretriz despudorada. Ezequiel, capítulo 16, versículo 20. Ele chama o idólatra, não sou eu que xingo, não sou eu que falo, eu só transmito o que a Escritura Sagrada diz, que o idólatra é uma meretriz despudorada. Vou traduzir para vocês. É uma prostituta sem vergonha. É isso que está escrito na Escritura Sagrada, em Ezequiel, capítulo 16, versículo 20. De forma que eu estou aqui, com a graça de Deus, abençoado pelo Espírito Santo, para que eu pregue a você, não para julgar você, porque eu não julgo ninguém, mas eu posso sim julgar os erros do catolicismo. Posso sim, porque o que diz a Escritura Sagrada? Olha aqui. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21. Dizem que eu estou julgando e não julgueis para não serem julgados. Claro, o julgamento de condenação de alguém eu não posso fazer e não vou fazer. E nem julgamento de santidade. Por isso, meu irmão que me critica de eu falar aqui, diga para o seu Papa não julgar também ninguém para colocar no céu. Porque ele também não tem esse poder para julgar ninguém, para colocar no céu. Agora, o que está escrito aqui em Paulo, primeira epístola dos Coríntios, no capítulo 2, versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. O homem espiritual tem de julgar todas as coisas. E eu sou um homem espiritual. Eu tenho de julgar tudo aquilo que me é colocado à minha frente, para eu saber se é bom ou se é ruim. E na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom. E eu tenho obrigação de julgar todas as coisas. Não julgo o católico, mas julgo o catolicismo. Não julgo o idólatra, mas julgo a idolatria. Não julgo o homossexual, mas julgo o homossexualismo. Então, meu irmão, julgai todas as coisas, retende o que é bom. O homem espiritual julga todas as coisas. Então, meu irmão e minha irmã, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para falar para você. Aqueles que me injuriam, aqueles que me xingam, que Deus o perdoe. Que Deus coloque no seu coração o amor por Ele, por Jesus Cristo, para que Ele possa, o mais depressa possível, conseguir o perdão de Deus e a salvação do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Igreja Apostólica Nova Aliança em Cristo.
vem passando por diversas dificuldades. As forças do mal vêm se fortalecendo a cada segundo. Violência, guerras, prostituição, miséria, ganância, destruição. A batalha é inevitável. Graças a Deus nos foi dado por intermédio do Mestre Jesus o poder para aniquilar as forças do mal, em busca de uma nova vida. Selmar Assessoria, Planejamento e Participação. Uma nova visão sobre seu negócio e sobre sua empresa. 35 anos de bons serviços. Mais informações, ligue para o telefone 0 Operadora 11 2822 1812. Meu irmão e minha irmã, eu convido você agora para nós recebermos o Senhor Jesus na nossa vida. É um momento de grande decisão na sua vida. E por que eu quero que você receba o Senhor Jesus na sua vida? É para que você deixe essa tua vida de derrota, para que você deixe essa vida de necessidades, essa vida de aflição, de angústia, essa vida de pobreza e de miséria, e você passe a viver uma vida de vitória, uma vida de sucesso, que só você vai conseguir quando você colocar o Senhor Jesus na sua vida. É o que está escrito na primeira epístola de São João, no capítulo 5. Quem é que vence o mundo? É aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus vivo e que veio a esta terra em carne para morrer por nós e derramar o seu sangue para a nossa salvação. Eu quero que você receba esse Jesus vitorioso, esse Jesus glorioso, esse Jesus que ressuscitou, não está mais na cruz, ressuscitou dos mortos. Esse Jesus que está vivo, que está em toda parte, que está no teu coração, que está junto com você. Eu quero que você o receba, para que você mude a sua vida e você seja um novo homem, uma nova criatura, para que você seja nascido de novo, para que você seja nascido de Deus e tudo que acontecer na sua vida agora seja vitória e seja sucesso. Primeira coisa que você precisa fazer, meu irmão, agora, junto comigo, é se reconciliar com Deus. E nesse momento eu quero que você incline a sua cabeça e você no seu interior, você vai confessar só para você e só para Deus os seus pecados, os seus erros, tudo que você fez de errado na sua vida. Você vai agora confessar ao Senhor Jesus, só você e Ele, dentro do seu coração, com a sua cabeça inclinada, com seus olhos fechados, e você dizendo ao Senhor Jesus agora, com toda a humildade, tudo quanto você fez de errado na sua vida. Uma vez que você confessou os seus pecados, você agora vamos pedir perdão a Deus. Fale junto comigo. Senhor Jesus, eu peço perdão de todos os pecados que eu cometi na minha vida, sejam aqueles que eu confessei agora, sejam aqueles que porventura eu tenho esquecido. Eu te peço perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados, que tu prometeste, Senhor, que mesmo que meus pecados fossem vermelhos como o carmesim, tu os faria branco como a lã. Tu os jogarias no fundo do oceano, para nem deles se lembrar sequer por um dia. Eu te agradeço, Senhor, esse perdão. E agora, em nome de Jesus, eu quero perdoar, Senhor, todos aqueles que me fizeram mal um dia, Senhor. Eu quero perdoar e quero abençoá-los, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Todas as pessoas que me fizeram mal, Senhor, eu abençoo agora e eu perdoo. Eu quero que você agora vai dizendo no teu coração, para você mesmo,
o nome das pessoas a quem você quer abençoar agora, a quem você quer perdoar, em nome do Senhor Jesus. E agora que você pediu perdão dos seus pecados, que você os confessou, e agora que você orou pelos seus inimigos, pelos seus adversários e os abençoou, eu quero que você agora diga com toda a tua força, com a mão estendida, você diga comigo, repetindo comigo: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor, como meu único Redentor, como meu único intercessor, como meu único remissor. Eu te recebo agora como meu Senhor e meu Deus, como meu Salvador na minha vida. E prometo abandonar toda a necromancia, ou seja, culto aos mortos. E prometo, Senhor, abandonar o culto às imagens, ou seja, a idolatria. E te peço, Senhor, não me deixes mais cair em tentação. E me livra de todo mal, Senhor. Porque só teu é o poder, só tua é a honra, só tua é a glória. Senhor Jesus, eu te recebo agora no meu coração. E a partir de agora, Senhor, eu quero vencer o mundo. A partir de agora, eu quero ser mais que vencedor em Cristo Jesus. A partir de agora, eu farei proezas. A partir de agora, eu saltarei muralhas. A partir de agora, eu desbaratarei exércitos. A partir de agora, eu sou cabeça, não sou cauda. A partir de agora, eu estou por cima e não por baixo. A partir de agora, Senhor Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E o sucesso vai reinar na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Vamos todos orar agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque só teu, Senhor, é o poder, só tua, Senhor, é a glória, só tua é a honra, Senhor, para todo sempre. Amém. Assim seja. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te faça cheio de felicidade, de sucesso, de saúde, de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim seja.